Muito bom dia, hoje é dia 9 de setembro, eu sou o Zé Guilherme Ferreira, estamos dando início a mais um Toque Mais, o podcast da SPIU+. Os convidados de hoje são Luiz Fernando Romagnoli e Lucas Lacaz Ruiz. Eles vêm contar para a gente a grande experiência da Organice, uma empresa de compostagem urbana que tem feito maravilhas, muitas vezes escondido. Muito bom dia, Luiz, bom dia, Lucas. Vamos conversar sobre compostagem? Vamos conversar. Bom dia, Zé. Dá para fazer compostagem de uma maneira fácil? Sem dúvida, essa é a proposta da Organice. Trazer ferramentas, trazer instruções para que as pessoas possam compostar sem grandes mistérios, sem grandes desafios. E Lucas, tem um lado educativo, né? É quase missionário, né, Lucas? Você já tem até a barba, né? O processo da compostagem realmente é um processo muito simples, porém ele dá trabalho, né? As pessoas às vezes veem também a mágica. Eu deixei aqui o resíduo dentro do baldinho e ele se transformou já no composto orgânico. Então é um processo que tem um certo trabalho, mas é possível e é viável, talvez em pequena, média e grande escala. E Luiz, a gente vê toda essa movimentação em torno da compostagem, né? Existe uma definição assim para compostagem, uma definição bem simples para o nosso ouvinte. O que é a compostagem? Compostagem é a degradação biológica que transforma o resto do alimento em adubo. Uma coisa simples, né? Simples, ou seja, fungo e bactéria vai fazer a degradação do nosso alimento e esse alimento ele vai novamente se transformar em terra, né? Bem nutrida, né? Que é o adubo. Acho que E hoje, aqui em São José e na região, o que está acontecendo nessa área de compostagem? Com a Organice, principalmente. A Organice ela tem 3 anos de atuação. A gente está hoje muito inserido aqui próximo ao centro, compostando de 60 famílias, 4 restaurantes e uma escola, num volume de 3 toneladas por mês. E nesse período de 3 anos a gente compostou 60 toneladas de alimento. E essa compostagem rendeu o quanto de adubo nesse período, nesse mesmo... A gente pode colocar uma estimativa de 20 toneladas de adubo produzido e uma parcela disso foi distribuída como recompensa para esses clientes e uma outra parcela a gente está aí desenvolvendo parcerias com os agricultores da região. Lucas, conta pra gente qual é o caminho, quer dizer, como começa uma compostagem? Começa no alimento, na sobra de alimento da sua casa, por exemplo. O que acontece? Eu tenho lá eu tenho um balde, né, para fazer a coleta, é isso? Como é que é o caminho? Bem, realmente é uma transformação. Eu acho que a transformação ela começa com os indivíduos dentro da casa, né? Então eles têm que querer fazer a compostagem e vai ter os instrumentos. Através da Organice a gente tem o balde, onde ele vai ser... É um balde como esse, né? É um balde aqui como esse daqui. Então ele vai ser recolhido. Nós temos alguns pontos de coleta também. As pessoas podem levar o balde. Pode levar ou vocês também podem buscar isso? Sim. Sim. A gente está dando preferência para esses pontos porque dá uma liberdade maior para cada família, né? O horário, o dia
e os locais. Então, os baldes todos são numerados. Depois que ele é recolhido, ele é pesado e ele vai ser contabilizado. Então, a transformação vai começar dentro da casa de cada um, né? Na cozinha em especial. Então, acho que começa na cabeça. Sim. A conscientização, né? Sim. E daí vai... E aí a outra parte é quando faz o recolhimento e aí nós vamos fazer o processamento. Então vocês enterram esse material? Não, ele não é enterrado, ele é feito da superfície do solo para cima. Ah, tá. Então são feitas leiras, né? E nós não estamos escondidos, né? Nós estamos cada vez mais querendo mostrar o nosso pátio de compostagem. Eu sei, não. O escondido que eu disse é no outro sentido, né? Da invisibilidade perante a sociedade, não de um trabalho subjetivo, assim. Mas e nós promovemos, né, que ou pessoas, ou as famílias, ou as empresas, todo mundo pode ir lá nos visitar. Diariamente nós estamos lá dentro do horário comercial, dentro da Luquete, e esse processo acontece diariamente. Então, de 2 a 3 vezes por semana, a gente realmente faz o processo de alimentação das leiras, né? Da compostagem. Então, durante um mês inteiro ela é formada, depois ela passa por um tempo de descanso, ela tem um tombamento, uma aeração. Isso é feito também 2 vezes antes de entrar numa mesa de peneiração para ter o produto final já pronto para ser utilizado. Que é esse aqui, o composto orgânico. Aqui, essa é uma embalagem que nós também colocamos como uma recompensa para as pessoas que estão fazendo. Elas têm o direito de pegar 1 quilo por mês. Para cada família, elas têm 1 quilo por mês. Luiz, vocês vão estar participando aí do Destination, né? Do Festival de Gastronomia lá em São Francisco Xavier, nesse fim de semana, né? Não, na verdade a gente vai participar agora em outubro, aqui em São José. Em outubro. Né? Como vai ser essa participação no Destination? Bom, a gente vai, junto com os restaurantes que vão aí apresentar seus pratos, a gente vai fazer a compostagem da pré-produção do evento, né? Porque muitos desses alimentos, eles são preparados antes de chegar no evento. Então a gente vai já fazer a instrução, a separação desses restos de alimentos e a gente vai abrir o evento já informando quantos quilos a gente já processou, destinou para compostagem. E no próprio dia do evento a gente também vai fazer a separação, né, do resíduo orgânico que porventura surja. Essa é a nossa participação no Destination. A gente já conversou aqui sobre a adesão de famílias e de restaurantes, né? Essa é uma boa medida para restaurantes, né? Que se veem com uma grande quantidade de resto orgânico e não sabe o que fazer ou tem que... muitas vezes o alimento fica ali atrapalhando o dia a dia do restaurante, né? Conta pra gente, vocês tiveram uma experiência aí com o Amit, né? Sim. Que é um restaurante ali na Anchieta, né? Como é que foi essa experiência e o quanto ela é simbólica aí nesse universo dos restaurantes? Bom, a gente tem vários aspectos a falar sobre a compostagem do restaurante. Mas essa experiência com a Amit foi interessante por 3 aspectos organizacionais. O primeiro foi, a gente traz um relatório com fotografia do que foi descartado pelo restaurante naquele mês. Então ele observou o que saiu de cada departamento do restaurante, ou seja, da copa, da volta do salão, da volta do refeitório dele. Então ele pôde observar qual é o tipo de alimento e
e o volume e pôde fazer as tratativas, né, para diminuir isso, tanto que no primeiro mês ele saiu de 700 quilos para 400 quilos no segundo mês. Então ele organizou internamente esse resto de alimento. O outro aspecto, ele diminuiu o custo dele com saco plástico, porque todo dia o resto de alimento ia para saco plástico, para a porta do estabelecimento. Saco plástico, porta de alimento, porta do estabelecimento. Então ele também reduziu esse custo com saco plástico. E o outro foi que esse saco ficava na frente do restaurante dele. E como a coleta pública não tem um horário definido, isso acabava trazendo problema de mau cheiro, de visual, né, para o restaurante. E como a gente deixa bombas dentro de um espaço, né, dentro do restaurante, né, um espaço propício para isso, a gente deixou a coisa toda mais organizada para o Marcelo, para o Amit. E o cliente familiar, né? O cliente familiar, ele... Como é essa rotina, né? Imagino que tem que ter uma rotina também na família, né? Na hora de pegar o alimento. Vocês têm esse retorno? Como é que é esse recolhimento dos alimentos nas casas? A cidade de São José dos Campos já tem um certo histórico, né, da separação. Então isso talvez não tenha sido uma coisa muito difícil para algumas famílias, né? Elas simplesmente deixaram de ter que levar lá na frente da casa ou do condomínio. Então elas deixaram dentro do baldinho, e esse baldinho ele é feito uma troca. Então a gente não tem sentido, em especial para os que já são clientes, né, de uma dificuldade de falar, mas isso me causou um transtorno. Muito pelo contrário, né? Então algumas políticas que já estão sendo feitas na cidade facilitaram essa recolhimento dos baldinhos também. Muitos dos nossos clientes também são clientes que já viajaram para o exterior ou vieram do exterior também, e que têm esse hábito já da separação. Elas somente não sabiam o que acontecia com o que era feito depois. Então hoje, além desse relatório que o Luiz faz, que é super importante, né, com números, com dados, ela também vê um produto final. Ela fala, olha, posso receber o composto ou o biofertilizante. Muitos deles até nem fazem, eles nem pegam o produto final, porque ele fala, eu não tenho espaço, eu não tenho planta, mas elas sabem o que está sendo feito, né? Então acho que isso é importante. Vocês têm assim o perfil, qual é o perfil da família que está procurando esse tipo de ação? Na verdade eu tenho o perfil de quem escolhe pelo nosso serviço. E aí são mulheres, isso é importante dizer. Essa iniciativa ela é de 90% dos nossos clientes são as mulheres que tomaram essa decisão, de 25 a 55 anos, com, né, tem aí o terceiro ano, né, elas são formadas, né, têm formação universitárias, e elas têm autonomia financeira, porque são elas que vão lá e pagam a nossa mensalidade, né, elas têm essa autonomia, e isso é uma coisa também a ser levada em conta, né, esse perfil que ela escolhe, ela tem condição de pagar, e ela muitas vezes leva para casa uma dinâmica onde ela vai, por um tempo, ter um pouco de barreiramento, né? Porque, eu tenho que levar baldinho agora para lá, para cá, eu tenho que separar aqui ou ali. Então ela veste essa camisa com a gente e compra briga. Num balde desses, né? Que tem quanto? Tem 15 litros, né?
Isso, hoje a gente está com um balde de 15 litros. O que a pessoa pode colocar? Qual é o tipo de resíduo? Perfeito. Todo resíduo orgânico proveniente do alimento, ou seja, fruta, legume, verdura, processado ou não processado. Então entra o arroz, o feijão, o resto de carne, osso. Tem alguns mais interessantes, que é o pó que fica dentro do aspirador. Ali tudo é orgânico. Pode ir para o baldinho. Tem alguns papéis, né? O papel guardanapo, o papel pode ir para o baldinho, mesmo que tenha aí eu limpei a boca que estava suja lá de óleo. Batom. O batom é problemático, mas ele numa pequena proporção também não vai trazer problema nenhum. Mas todo o alimento que a gente comeu, independente do estágio dele, resto de carne, peixe, estragou, os grãos, alguns hashi, por exemplo, o sachê do chá, o filtro de café, o próprio café. Tudo pode entrar. Tudo pode ir para o baldinho. Certo. E agora, a gente estava conversando nos bastidores aqui de que esses resíduos eles ganham uma outra coisa, que essas folhas, né? Isso. Folhas das árvores e tal. Fala para nós, o que mais vai nesse processo de compostagem? O processo de compostagem é um processo bastante simples, né? Onde a gente tem dois elementos, que é o nitrogênio e o carbono. O nitrogênio é tudo que está dentro do baldinho, e o carbono seria as folhas, poda de árvore ou a trituração das árvores, né? Então a cidade ela faz uma supressão diária de árvores e essas árvores são trituradas. Então, aquela serra, né? Serragem. Tem dois modelos. Tem um que é a serragem e tem outro que é a trituração mesmo, que é um triturador. Ele fornece uns pedaços um pouco maiores do que a serragem. E através de uma parceria com a empresa LT Paisagismo, que faz esse serviço para a cidade, nós estamos recebendo esse material e a gente faz o nosso processamento com esses dois elementos. Então, precisa do carbono, das folhas, né? Sim. E do alimento. Sim, né? São os dois elementos. Eu brinco às vezes que é a farinha e a água para a gente fazer o bolo. Uhum. E o fermento, aí ele vem naturalmente aí pela natureza, né? Que são os micro-organismos eficientes, são os fungos, as bactérias, eles vão fazendo a degradação. Espalha-se esse material num terreno? Ele a gente chama de leiras, né? Então, ela tem uma dimensão aproximadamente de 2x5 e a gente vai subindo ela, né? Então, ela vai ficar um pouco trapezoidal e durante o período de um mês a gente vai alimentando a leira, que aí no final do mês ela está dando cerca de 3 toneladas. Mas se você alimenta uma primeira camada e depois vem com outra, e com outra, e com outra, e como é que sai um produto só, se lá embaixo é uma coisa mais velha e em cima uma coisa mais nova? Então, essa é a fase inicial do processo, e depois existe 2 tombamentos, né, que a gente fala, que você vai pegar essa leira, revirar e misturar mais 2 vezes. Então é aí homogeniza. Vai ter uma homogeneização. Né? Então aí entra na receita, no bata bem, né? Exato. Misture bem. Misture bem. Exato. Deixe descansar por... Também tem... E qual é o trabalho manual de vocês, né, com enxada lá, fazendo essa derrubada, preenchendo os canteiros lá, né? O trabalho ele é praticamente 99% artesanal e manual, porque o Luiz faz o recolhimento e na hora que ele já faz o recolhimento, ele já faz a pesagem. Então ele tem uma balancinha e ele faz a pesagem.
ele faz o transporte até o local e no local a gente vai fazer a mistura. Essa mistura ela é feita com enxada e também pá. São as duas ferramentas básicas nossas. Tem um carrinho de mão também, que às vezes a gente vai trazer a maravalha de um lugar para o outro. E depois, na hora que vai fazer o tombamento também, novamente é pá e enxada. Então, a única parte agora que a gente tem mecanizada, a gente usou durante um bom período uma peneira manual. E agora a gente tem uma mesa vibratória e que a velocidade de trabalho ela é muito grande. Por exemplo, se hoje à tarde você me fala, Lucas, você pode me fornecer 1,5 toneladas de adubo ensacado, eu vou falar, tá, tudo bem. Eu em 2, 3 horas aí de trabalho eu vou fazer isso daí. E a outra peneira ela era um pouco mais demorada. De o início das atividades aí, há 3 anos, até hoje, como é que a Organice cresceu? A gente... Ela cresceu lentamente, está crescendo... Quando o Lucas fala de uma máquina dessa, dá a ideia de uma evolução rápida. Não, eu acho que até o próprio nome provoca essa reflexão. Ela está crescendo de forma orgânica, ou seja, de baldinho em baldinho. Hoje a gente faz, quando a gente recebe um cliente novo, a gente pergunta para ele como ele conheceu a gente. E 65% dos clientes, apesar de a gente ter um Instagram que a gente manipula bastante, divulga bastante, 65% dos clientes vieram porque foram indicados. Ou seja, o boca a boca, né? O bom e velho boca a boca que funciona, que está funcionando para a gente. E a gente saiu aí de 30 quilos no primeiro mês, né? Para agora 3 toneladas nesse 36º mês. 30 quilos de resíduos, né? De resíduo, de resto de alimento. E quanto de adubo? Essa relação, ela melhorou? Ou ela Não, ela 30%, a gente tem uma estimativa de que 30% daquilo que a gente processa, a gente extrai como adubo, né? Então, para 100 kg de resto de alimento, 30 kg de 25, 30 kg de adubo a gente entrega, né? E essas ações que vocês fazem nas feiras, né? Como é que é e qual o objetivo delas? É para a própria empresa crescer? E como é que é isso? Eu só queria retomar um pouquinho aí, o Luiz perguntou você perguntou como que a gente cresceu, né? Tem alguns aspectos que foram bem interessantes, que no começo, o início, o recolhimento ele era feito com bicicleta, então se passava na casa de cada cliente, recolhendo os baldinhos, pesando, e depois foi criado os ecopontos, né? Então, de um autoatendimento. Então, hoje a gente já tem 4 ecopontos na cidade, espalhados, que é no Guedes Cocana, ali para o pessoal do Urbanova, da região do Urbanova. Nós temos na Thaís Okamoto, que é aqui no Jardim das Indústrias. Nós temos no Nibis e nós temos lá no próprio pátio de compostagem, nosso também é um ecoponto. Isso criou uma outra dinâmica, né? Porque essa parte, o início, quando o Luiz me chamou, eu falei, isso eu não vou fazer. Eu achava muito romântico, bonito, mas eu não podia me comprometer, até por outros trabalhos que eu tenho. E quando a gente criou os ecopontos, isso deu um respiro um pouco maior para a gente. Imaginar de recolher 70, 100 residências ponto a ponto era um trabalho muito grande. Então, esse crescimento também tem uma dinâmica de processos que a gente foi incorporando. Esse trabalho que você perguntou aí das feiras livres, isso é um pouco uma iniciativa da minha parte, que eu comecei a fazer a compostagem numa praça pública, num ambiente público, e depois fui chamado para a Organice, e eu já estava fazendo esse recolhimento também das feiras. Eu queria entender como que era o descarte numa feira também, né? Então, o descarte numa feira, ele acontece muito cedo,
a partir das 6 horas da manhã já existe um descarte por descarte mudança de manipulação, né? Pela uma mudança de hábito alimentar. Então, hoje, talvez uma boa parte da população não compre uma abóbora inteira. Então, ele já compra uma abóbora picada, ele já compra uma cenoura picada, já compra um repolho picado, e parte dessa folhagem ela é descartada, parte desses miolos também ele já é descartado. E além desse processamento que a gente faz lá nas leiras também, eu também tenho minhocário, que é onde a gente faz a extração do biofertilizante. Então tem alguns outros processos que a gente vai testando e vai fazendo também. Então é uma outra escala, a gente tem uma limitação, às vezes um carro pequeno de passeio, que eu posso pegar aí umas 3, 4 bombonas, mas era uma curiosidade de saber como que é feito esse descarte. Muito bem. Bom, a gente está caminhando para os 30 minutos, mas para encerrar, eu queria fazer que a gente conversasse um pouco, sem ser chato, mas a questão filosófica da compostagem, né? Da importância para a vida da gente, né? O que você fala da compostagem do ponto de vista maior da qualidade de vida? Bom, Zé, a gente vive porque nós alimentamos de algo. Esse alimento, ele tem uma fonte nutricional, mas ele também tem uma fonte de afeto. Quando a gente compra um alimento orgânico de um indivíduo que você conhece o nome, conhece os filhos dele, esse alimento ele não é só, né, uma fonte nutricional, ele também foi trocado ali, olhares, conversas. O que a compostagem traz é o respeito que a gente tem que ter de que aquele nutriente que a gente tirou da terra e não consumiu, ele tem que voltar para a terra. E é assim que a gente vai garantir que essa terra continue produzindo alimentos para a gente estar aqui. Uhum. E a gente não tem a necessidade de colocar uma parte química, enfim, entrar nessa. É o respeito por estar onde a gente está que a compostagem tem que ser produzida. Muito bem. Lucas, quer falar mais alguma coisa? A parte que eu sinto é realmente dessa transformação, né? O que a compostagem ela tem sido para mim? Ela tem sido uma transformação, uma escola de conhecimento, um desafio, que até então as pessoas me perguntavam: e aí, Lucas, o que você está fazendo? Está fotografando? Eu falei: só estou fotografando. Eu brincava fazendo filhos e fotografando, 2 Fs, né? Agora é FFC. E a compostagem é uma coisa que pra gente a cada dia que passa tem sido um desafio, né? Um processo. Eu fazia compostagem minha ou de 15 famílias, agora já tem de restaurante. Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai crescer? A princípio também o que era produzido era uma quantidade pequena, agora a gente já tem uma quantidade maior. Tá colocando isso na agricultura orgânica, familiar, para a gente tem sido um ciclo muito interessante. Quem quiser conhecer mais a Organice, como pode fazer? Hoje a gente tá apenas no Instagram com Organe_C_SJC e o nosso telefone WhatsApp, que é o 98251-7434. 98251-7434. Manda um WhatsApp, quem vai responder sou eu. Muito bem. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui no podcast da SPU+, no Toque Mais. Agradeço você, Luiz Fernando Romagnoli e o Lucas Lacaz Ruiz. Faça a sua compostagem, mas não deixe a sua máquina. Não é isso? Isso. E muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Zé. Até a próxima.
Obrigado, Zé.